No vídeo de hoje, vamos abordar os fatos mais relevantes que aconteceram no último domingo, dia 2 de abril. Vamos falar do suposto mapa que o governo Bolsonaro tinha, contendo os locais para impedir votação em Lula, e vamos abordar também a treta que aconteceu entre Ciro Nogueira e Gleisi Hoffmann. Dado esse pequeno contexto, vamos para as notícias. Governo Bolsonaro tinha mapa com locais para impedir votação em Lula. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, tinha em mãos um boletim de inteligência que continha os locais em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mais votado no primeiro turno. A informação foi compartilhada neste domingo, dia 2 de abril, na coluna do jornalista político Lauro Jardim, para o jornal O Globo. Segundo a coluna, o documento descoberto recentemente pela Polícia Federal foi produzido pela então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, que posteriormente foi trabalhar com Anderson Torres na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, cargo ocupado pelo ex-ministro durante os atos antidemocráticos do 8 de janeiro e pelo qual ele é investigado por suposto envolvimento. Os investigadores observam que o material serviu para que Anderson Torres colocasse em curso uma operação que atrapalhasse a chegada dos eleitores aos locais de votação. Marília tentou apagar o documento do seu celular, mas o material foi recuperado pela PF. Dias antes do segundo turno, Anderson Torres também fez uma viagem fora da agenda oficial, até a Bahia. Em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, o ex-ministro estava acompanhado do então diretor da PF, Márcio Nunes. Já no dia do segundo turno, em 30 de outubro de 2022, as abordagens da Polícia Rodoviária Federal, PRF, em ônibus, foram 70% maiores do que no primeiro turno. Somente em Alagoas, 82 ônibus foram parados pelos policiais. Na época, as operações foram vistas como uma tentativa de obstruir os votos a Lula, favorecendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Cabe lembrar que um dia antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, proibiu operações da PRF contra veículos de transporte de passageiros. Após essa notícia viralizar nas redes, vários parlamentares da esquerda dispararam, como por exemplo o deputado Guilherme Boulos, que escreveu o seguinte em seu Twitter: "Bomba! PF encontrou relatório de urnas com mais votos no primeiro turno em Lula no Ministério da Justiça de Bolsonaro comandado por Anderson Torres." Dias depois, a PRF fazia blitz justamente nesses locais no segundo turno. Que Bolsonaro vá fazer companhia a Torres, que já está preso. Já o deputado André Janones ressaltou a informação como algo grave, dizendo que o governo usou de estrutura de inteligência estatal para mapear os lugares onde o presidente Lula foi o mais votado e deflagrar operações para impedir que as pessoas fossem às urnas no segundo turno. O jornalista Chico Pinheiro reforçou que se aproxima o momento em que uma delação revelaria todo o esquema antidemocrático. Como nos prometeu o Bolsonaro, citando a Bíblia, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Vai, conta a verdade, Torres, disse Chico. A seguir, vamos falar da treta política envolvendo o senador Ciro Nogueira e a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann. O senador Ciro Nogueira esteve à frente da Casa Civil entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. Como um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje ele defende que o antecessor de Luiz Inácio Lula da Silva atua de uma forma muito diferente do que o partido do atual chefe do executivo tem feito. Para ele, o capitão reformado pensa no dia a dia, enquanto seu adversário quer fazer um projeto de 20 anos. De acordo com o senador, não só Lula está defasado, como todo o PT. O que falta ao Lula hoje é o que ele tinha no passado. Um homem forte comandava o governo, como o José Dirceu, o Antônio Palocci. Hoje, ele não tem ninguém que se sobressaia. Nesse governo, há uma briga escancarada pela sucessão dele porque acham que não terá idade para disputar a eleição. O PT sempre que entra no poder, quer fazer um projeto de 20 anos, mas não cuida do hoje, do 2023, disse Ciro, em entrevista ao Correio Brasiliense. Ciro defende que Bolsonaro pensava diferente. O Bolsonaro é muito diferente do PT, que só pensa em ocupar cargos e se perpetuar. O PT coloca seus interesses acima dos do Brasil. Enquanto Bolsonaro fazia o completo oposto, afirmou Ciro.
Ele ressaltou que Bolsonaro é o grande líder da oposição. É o único que tem capacidade hoje de movimentar multidões nas 5 regiões. Temos um líder que, até no Nordeste, movimenta pessoas apaixonadas. Nas próximas eleições, os candidatos apoiados pelo presidente serão favorecidos. E quero que ele apoie muitos prefeitos do PP, que vão ter uma vitória jamais vista na história deste país. Prevejo a vitória dos partidos que estiverem no campo de Bolsonaro em 2024, garantiu. O senador ainda defendeu o ex-presidente sobre as investigações movidas contra Bolsonaro no judiciário que, inclusive, podem o tornar inelegível para as próximas eleições. Em resposta ao que o senador Ciro Nogueira disse em sua entrevista, a deputada federal Gleisi Hoffmann rebateu as críticas feitas pelo senador contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Gleisi, Lula está reconstruindo o que foi destruído durante a gestão Bolsonaro. Lula já fez mais pelo país em 3 meses do que seu antecessor, apoiado por Ciro Nogueira, em 4 anos. O que Lula está fazendo é reconstruir o que vocês destruíram. Está atualizando o país que vocês levaram ao atraso, publicou Gleisi no Twitter. Ainda referente à entrevista ao Correio Brasiliense, Ciro Nogueira disse estar confiante que a direita retornará ao poder no Brasil. Os partidos de esquerda só elegeram 140 deputados, são minoritários. Hoje, a maioria da população tem um perfil de centro e centro-direita. Perdemos essa eleição de presidente mais por erros nossos e também, pelo massacre da mídia de forma injusta contra Bolsonaro, na reta final da campanha, disse Ciro. Ele citou os erros que levaram à derrota de Bolsonaro, como o episódio de Roberto Jefferson, que efetuou disparos de fuzil contra os agentes da Polícia Federal, e da deputada Carla Zambelli, ao perseguir armada um homem às vésperas das eleições. Como você vai controlar um louco como Roberto Jefferson? Difícil. Tem que condenar uma deputada que sai correndo atrás de homem negro com um revólver na mão 2 dias antes da eleição. É inacreditável. São coisas do imponderável. Não é culpa do presidente Jair Bolsonaro ou minha, afirmou Gleisi. Por enquanto é isso. Qualquer atualização referente aos assuntos tratados nesse vídeo, vamos trazer aqui para o canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.